Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Conexão Histórica, sou o professor Jackson. Hoje estaremos trabalhando ainda o governo Vargas, né, dando sequência às nossas aulas semanais de história. E hoje nós estaremos trabalhando então mais dando ênfase ao Estado Novo, né? Então, nós começamos lá sobre falar da Era Vargas, finalizamos, inclusive eu comentei, né, falei do Estado Novo, mas eu achei por bem dar uma ênfase também ao Estado Novo, né, uma aula definitivamente registrada ali, separada para o Estado Novo, porque o Estado Novo ele tem suas peculiaridades, né? Nós temos o Brasil dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos aí as ideias varguistas que vão perpetuando a ideia do populismo, né, que a partir de 1946 então vai ser frequente, serão ideias fortes, governos populistas, né, até 1964, quando começa o regime militar e assim sucessivamente, né? Então é bom a gente dar uma analisada mais próxima sobre o que o Vargas fez, né, dentro do que nós vamos chamar aí do Estado Novo, né, dessa nova forma que ele vai tentar criar de Estado. Mas, antes disso, eu vou pedir a vocês, né, que assistem às aulas, se vocês gostam das aulas, que possam se inscrever no nosso canal, possam estar compartilhando esse canal e também deixando aí o seu gostei, né, nas nossas aulas, se você gostou, se a didática é boa, né? Então a gente precisa disso daí para quê? Para que nós possamos alcançar mais pessoas e o nosso canal possa então, né, andar mais, ter mais visualizações, beleza? Então vamos iniciar basicamente a nossa aula assim que passar a nossa introdução. Bom, então vamos iniciar a nossa aula falando aí sobre o Estado Novo, né? O Estado Novo, como eu disse, ele começa aqui em 1937, tá? 1937 e vai até 1945. Então, como eu já adiantei ali falando para vocês, o Estado Novo ele fica em um período de guerra, né? 1939 e 45 nós temos então a Segunda Guerra Mundial, beleza? Mas como que esse Estado Novo ele começa? Bom, a ideia, né, o início de tudo é uma suposta, na verdade, uma denúncia de um suposto plano de deposição do Vargas e perseguição ali aos apoiadores do governo, né, intitulado de Plano Corre. Esse Plano Corre ele vai ser veiculado através do ministro da Guerra, chamado Eurico Gaspar Dutra. Tá? Ele vai anunciar a existência desse plano, que seria um plano comunista da tomada do poder. Né? Então Vargas, baseado no plano Corre, ele vai, a partir de 10 de novembro de 1937, fechar o Congresso Nacional. Lembrando que em 1937 nós temos o quê? As eleições, né? Já estamos no período pré-eleitoral e o Vargas está para sair. Nós temos novos candidatos e candidatos que têm uma demanda política para poder chegar na presidência. Né? Então Vargas foi hoje, né, consegue ser comprovado que o plano Corre ele não passou de uma mentira, uma desculpa do Vargas para que ele pudesse ficar dentro do poder, beleza? Bom, então a partir disso daí, do fechamento do Congresso Nacional, o Vargas ele vai instaurar, né, pela rádio, ele já vai dar a notícia da instalação do Estado Novo, e esse Estado Novo ele viria com uma nova Constituição, certo? A partir daqui, nós temos um regime mais autoritário ainda, implantado por Vargas, né? Porque os outros governos do Vargas até agora sempre foram autoritários, né? Talvez implicitamente, mas foram autoritários. Se você for aprofundar nos estudos, a gente vai verificar isso aí, né? Bom, e vai ser inspirado no salazarismo lá de Portugal, que foi instaurado por Antônio Salazar.
Então Vargas ele tem uma grande proximidade com essas ideias fascistas, né? Durante todo esse período aí, beleza? Bom, então nós temos a Constituição de 1937, ela já vai ser mostrada, né? Ela já surge. Então tudo indica que essa Constituição já estava pré-montada, né? Só estava aguardando o momento dela ser veiculada, beleza? Então o que essa Constituição ela traz aí para a população? Primeira ideia que a gente pode trazer é a proibição de greve, né? Outro ponto, fim do federalismo, caberia ao presidente a escolha dos interventores. Então Vargas ele colocaria o seguinte: olha, acaba o federalismo, agora o Brasil, os estados terão os interventores, aqueles aliados a Vargas, né, que estarão aí ajudando a governar o Brasil. Beleza. A censura prévia sobre a liberdade e a limitação também da imprensa, certo? Então, ou seja, ele vai criar o DIP, que a gente já vai ver mais à frente, e todo o departamento de imprensa e propaganda vai controlar tudo que deve ser veiculado, beleza? Nós temos também a ideia de uma instituição da pena de morte no Brasil, só enfatizando o seguinte: não existe pena de morte no Brasil hoje, né? Nós temos um tratado internacional de direitos humanos em que o Brasil ele já se comprometeu em que no território nacional não há pena de morte, salvo, né, em períodos de guerra. Aí é diferente, tá ok? Mas no momento de paz como nós vivemos, ou seja, podemos se chamar de paz, mas não há pena de morte, tá? Bom, outro ponto que nós temos também é o que a gente vai chamar sobre a extinção do Senado da Câmara dos Deputados. Ele vai lá atrás, né? Ele já vai fechar a Câmara, certo? Bom, a utilização de decretos-leis também é um ponto importante. Por quê, professor? Porque justamente essa lei, essa Constituição, ela não vai ser necessariamente nem promulgada, muito menos outorgada. Ela vai ser apresentada e deveria ter um plebiscito para autorização, né, para funcionamento dessa Constituição, só que não vai ter plebiscito, então Vargas passa basicamente a governar por decretos-leis. Só para a gente fazer um adendo aqui, essa Constituição ela é baseada na Constituição polonesa, portanto ela é denominada de Constituição Polaca. Beleza? Constituição Polaca. Bom, outro ponto da Constituição também, e aí a gente pode decifrar como 7, a abolição das bandeiras, hinos e outros símbolos estaduais. Pessoal, o Vargas ele tinha a ideia da União Nacional, um processo de controle maior do país. Para isso ele precisava fazer com que os estados seguissem somente uma bandeira, a bandeira do Brasil, porque tudo que era feito deveria ser em nome do Brasil. Beleza? Então, a partir desse momento, nenhum hino, nenhuma bandeira estadual poderia estar hasteada junto à bandeira do Brasil, tá ok? Bom, a proibição da existência de qualquer partido político, grande problema o Vargas vai trazer para ele. A ação integralista brasileira, né, começa a articular alguma coisa aí contra o Vargas. Essa mesma ação integralista brasileira, A e B, ela vai apoiar o Vargas durante os primeiros governos dele, os primeiros anos de governo, certo? Mas agora ela vai criticar o Vargas justamente porque se proibiu a existência de partidos, ela também vai ser um partido que estará na ilegalidade, digamos assim, né? E aí nós temos a previsão de um plebiscito, como eu falei para vocês, para a aprovação dessa Carta Constitucional, o que não vai ocorrer, dando margem para que o Vargas pudesse governar sobre decretos-lei. Beleza. Então, dentro do que nós chamamos de Estado Novo, certo? Dentro do que nós chamamos de Estado Novo, nós temos algumas ações durante esse período. Por exemplo, em 1938, nós temos a Intentona Integralista, né? A Intentona Integralista, chefiada pelo Plínio Salgado,
vai tentar invadir o palácio presidencial e tomar a força o poder. Tomar o poder à força. Beleza? Bom, como eu disse, a ação integralista brasileira que vai tentar fazer essa deposição do Vargas. Por quê? O Vargas vai excluir os partidos políticos. Beleza? Vão ser capturados lá, presos e tal. Tudo bem. Depois, nós temos a criação do Departamento Administrativo e Serviço Público, DASP. Basicamente é o que, pessoal? Controle dos servidores públicos, tá? Controle dos servidores públicos. Racionalizar e modernizar a área pública, mas necessariamente controlar e perseguir os servidores que se opunham ao governo. Tudo bem? Tá. Ainda, mas já no ano de 1939, surge o Departamento de Imprensa e Propaganda, como eu disse agora há pouco. Esse departamento, então, ele vai aplicar uma censura prévia, produzir e divulgar a propaganda governamental na construção da imagem de Vargas como pai dos pobres. Ó, esses 3 pontos aqui, tá? São baseados no que a gente pode ver ou fazer uma semelhança com o nazifascismo na Europa, que estava ocorrendo nesse momento, né? Aliás, ele surge lá na década de 20 e vem se arrastando. O Vargas entra no poder em 1930 e o nazifascismo já está ocorrendo na Europa, né? E o que esses líderes faziam? O culto ao líder, a imagem do grande líder, o herói da nação. Basicamente, então, são ações do Vargas baseadas no nazifascismo europeu. Tudo bem? Principalmente aqui, ó, quando nós temos o que ele vai se às vezes intitular ali o pai dos pobres, por causa das questões trabalhistas, de tudo que ele fez em nome do trabalhador. Tudo bem? Tá. Nós temos a organização desses cívicos e as comemorações, tá? Vai ser o Departamento de Imprensa e Propaganda que vai começar a fazer isso daí. E nós temos também um destaque para o trabalho. Aliás, para o Dia do Trabalhador, né? Para o Dia do Trabalho, que é 1º de maio. Então, o Vargas vai estar sempre presente nesses eventos, justamente por uma ideia de proximidade com os trabalhadores, com a grande massa, na verdade. Tá bom? Tá. Prosseguindo, nós temos ainda algumas subdivisões desse Estado Novo. Né? O que é que o Vargas vai fazer em várias esferas, várias áreas, para que ele se perpetue o nome dele até nos dias atuais aí, né? Bom, nas escolas, a distribuição de materiais didáticos, e esses materiais, ele já tem uma exaltação da figura do presidente, e os conteúdos, em grande parte, se tratavam de uma maneira mais ufanista e nacionalista. Ou seja, sempre colocando o Brasil em primeiro lugar, tá? Sobre a questão histórica, patrimonial, o Vargas, ele vai dar ênfase no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISFAM, tá? E depois, hoje nós temos o IFAM, ele origina aí do ISFAM, ok? E também o Instituto Nacional de Estatística passou a se chamar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na verdade, esses caras vão o seguinte: essas medidas populistas, né, esses governos, eles tentam de alguma forma pegar um órgão, trocar o nome desse órgão, dar uma melhorada, tudo para quê? Para mostrar que no governo dele houve melhorias. Então, quando você muda o nome, você muda talvez uma pequena estrutura ali, você já tem uma coisa para garantir para o povo: olha, eu mudei tal coisa. Isso é uma questão populista. Por isso que eu falei a importância de nós analisarmos o que foi o Estado Novo, tá bom? Então, dentro na rádio, né, no que tange ali a rádio, vai ser uma grande aliada, as rádios serão grandes aliadas para a construção da imagem do Vargas, principalmente quando ele cria o Diário da Hora do Brasil, tá? A partir desse momento que ele cria essa transmissão, ser uma proximidade dele com o restante da população brasileira, tá? E ele vai exigir que várias torres sejam instaladas nos pontos mais longe do Brasil, bem longe, para que
a voz dele, a comunicação dele, tudo que fosse veiculado de bom do governo dele para todas as pessoas, tá ok? Bom, nós temos a construção da identidade nacional. Lembrando, a construção da identidade nacional, ela começa lá na Semana da Arte Moderna, tá? Uma ênfase na identidade nacional. Aqui o Vargas ele vai trazer o quê? A cultura, né? Os elementos da cultura popular, por exemplo, a capoeira e as religiões de matriz africana, tá? Porque o Vargas ele quer arrecadar o maior número de pessoas apoiando esse governo, até porque o cara praticamente deu um golpe, né? Para que ele se continue no poder, beleza? O samba vai se consolidar como símbolo nacional também nesse período, tá? E o controle total, aquilo que eu já falei, que o Vargas, o departamento de prensa e propaganda será o grande responsável por controlar todas as veiculações, tá? Tudo que era transmitido para a população, beleza? Bom, dentro do campo da economia e a modernização industrial, o Vargas ele cria o Conselho de Economia para que esse conselho pudesse regular o sistema produtivo brasileiro, tá? Uma ideia da promoção do crescimento. Isso vai fazer com que, se o Brasil está crescendo internamente, está se organizando internamente, nós temos recursos da área tecnológica estrangeira, tá? Para visar o quê? O desenvolvimento e a diversificação da produção industrial. Tudo bem. Além disso, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, muito importante essa questão da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Deixa eu tomar uma aguinha. A Segunda Guerra Mundial ela ocorre, ela começa ali em 1939. Os países param de produzir, né? De exportar alguns produtos. E o Vargas ele começa então o quê? Dar ênfase na indústria brasileira, justamente para que pudesse o Brasil produzir os seus próprios produtos, tá? Ele é um estadista, um cara que é mais Estado, né? É mais controle estatal. A partir desse ponto surge o que nós vamos chamar das indústrias de base, o financiamento dessas indústrias de base, a siderurgia, a metalurgia, a indústria química, tudo isso daí começa a ter maiores investimentos, tá? Maiores investimentos. A partir também da Segunda Guerra Mundial, com esses investimentos, essa captação estrangeira para dentro do Brasil, nós temos algumas empresas estatais, algumas estatais criadas. Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica e o Conselho Nacional do Petróleo surge também nesse momento, tá? Como se não bastasse, nós temos uma proximidade norte-americana com o Brasil. Então, olha só, na América Latina, nesse momento, o Brasil já era a maior nação em questão territorial, né? Geograficamente falando, mas também por questões econômicas e políticas, o Brasil estava melhor um pouquinho que outras nações, certo? E o Vargas ele tinha uma questão muito que ninguém conseguia entender, como que o Vargas, uma hora ele se aproximava de partidos mais voltados à esquerda, né, ao comunismo. Outra hora ele já estava mais voltado ali ao nazifascismo na Europa. Então os Estados Unidos ficaram um pouco sem entender qual que é a ideia do Vargas. Mas precisando de tropas para lutar na Segunda Guerra Mundial, há um acordo entre o Vargas sobre a sedição de alguns homens do exército, né, da marinha também, da aeronáutica, para que essas pessoas pudessem compor a um regimento norte-americano. Em contrapartida, os Estados Unidos arrumaria uma verba para que o Estado pudesse investir internamente, né? Mas também os Estados Unidos deveria treinar, foi o que aconteceu, treinar os homens aqui no Brasil para que fossem para a guerra na Europa, beleza? Então, a partir do momento esse apoio da tropa brasileira na Segunda Guerra Mundial, nós temos uma implementação financeira dos Estados Unidos, e essa implementação financeira ela traz a criação da Companhia da Siderúrgica Nacional e também a construção da Vale do Rio Doce e a hidrelétrica do Vale do São Francisco em 1945. Então veja a importância do comércio, aliás, dos negócios que o Vargas vem fazendo, né, ao longo dos anos, beleza? A nossa ideia aqui não é enfatizar o grande líder Vargas, alguma coisa assim, né? Mas é ver como que esse presidente ele se consolidou,
né? E é perpetuado na história brasileira. As pessoas mais velhas que viveram o momento do Vargas, né, que ainda estão vivas, grande parte delas falam, podem dizer, olha, o melhor governo que teve foi o governo Vargas. Para os trabalhadores, talvez, né? Para os trabalhadores, talvez. Beleza. Então, mais um ponto que nós temos a ideia do trabalhismo e o populismo no Brasil. O trabalhismo e o populismo no Brasil, ele tem duas vertentes, dois pontos. Então, o primeiro ponto, tá, vai ser esse aqui, que eu estou riscando aqui. Nós temos a adoção de uma legislação trabalhista inspirada na Carta de Lavoro, tá, de Del Lavoro, que era o que? O corporativismo, tá? Tudo sendo feito através de ações corporativas, mas o mais importante, que houvesse representante dos estados nos sindicatos. Pessoal, é muito importante que nós possamos identificar esses pontos, certo? Porque, como eu disse a vocês, o Vargas, ao mesmo tempo que ele está ajudando as pessoas, né, principalmente o trabalhador, nas questões trabalhistas, as leis trabalhistas, o Vargas, ele também está controlando de alguma forma esses grupos. Por exemplo, os trabalhadores, no que tange ali aos sindicatos, né? Então, ele cria, então vejam bem, ao mesmo momento que ele coloca um representante, ele obriga que esses sindicatos tenham um representante do governo lá dentro. Em 1931, o Vargas vai criar o imposto sindical, certo? Então ele cria o imposto sindical. Para quê? Fomentar as ações dos sindicatos. Se ele está criando o imposto sindical, basicamente, né, para que os sindicatos sejam mais ativos, é uma forma dele falar assim, ó, tem gente minha aí, mas o sindicato está trabalhando tudo independente, tá? É esse tipo de justificativa, na verdade, que a gente pode entender, né? Bom, e tem que tomar cuidado, porque esse sindicato vai ser chamado de sindicato dos pelegos, tá? Justamente que a defesa dos interesses do governo em detrimento das demandas dos interesses dos trabalhadores. Então, primeira coisa, viu o quê? O que era interessante para o governo? Isso aqui. Então, o sindicato ele pode atuar. Não interessa ao governo? Segura um pouco. Uma forma até de conter os ânimos dos trabalhadores também, né? Bom, nós temos a relação entre Vargas e os trabalhadores. Então, olha só. De um lado, nós temos a questão dos sindicatos, tá? O controle, né, massivo. E de outro lado, agora, nós temos como que era essa relação da figura do presidente Vargas e os trabalhadores. Ó, a construção de uma imagem de um pai que cuida dos seus filhos. Justamente por causa dessas leis que ele vai fazendo em detrimento dos trabalhadores, em prol dos trabalhadores. Tá ok? Bom, e aí nós temos um fenômeno da política latino-americana que vai ser denominado de populismo. É o que ele vem falando desde o início dessa aula. A importância, porque aqui surge o populismo, tá? Que é a concentração do poder nas mãos de um líder paternalista e carismático, como foi o Vargas, tá? Como foi o Vargas. Bom, e aí nós caminhamos para o fim do Estado Novo, né? O que é que vai ser esse fim do Estado Novo? Como que vai ruir? Porque se a grande massa ela concordava, né? Ou diga-se de passagem, talvez concordasse realmente com Vargas, por que é que esse Estado Novo vai acabar, né? Então nós temos, em primeiro ponto aqui, tá? Podemos colocar uma ordem cronológica, algo assim para melhor entendimento. Então, primeiro ponto, a entrada do Brasil na Segunda Guerra vai ser criticado por muitos, até a própria OAB ela vai criticar. Vai dizer, pô, o cara que é totalmente totalitário, né? Às vezes se encostando, por vezes ali nos regimes fascistas, nazistas, né? Um governo totalmente autoritário vai lutar contra uma nação que tem um governo autoritário. Isso é uma questão que não fechava a conta. Então ele passa a ter várias críticas,
né? E os gastos do governo quanto a isso. E por mais que estava sendo financiado lá pelo exército americano e tal, mas o governo gastava também, tá? Então nós temos a União Nacional dos Estudantes, que vai se organizar em protesto contra o Vargas nesse sentido, tá? Ao cabo ali chega o Manifesto dos Mineiros também, tá? Que vai ser assinado pelos intelectuais e políticos de Minas Gerais, pedindo o fim do regime com a democratização do país, tá? Então, ou seja, Vargas, está na hora de você ir embora, basicamente era isso que eles queriam, tá bom? Então nós temos no início de 1945 uma terceira fase aqui, que o Vargas vai iniciar a abertura política, então ele se sente muito pressionado, né? Não tem tanta força mais, ele abre faz essa abertura política. Vai deixar os presos políticos exilados, tá? Vai conceder a plena liberdade de manifestação, vai convocar as eleições gerais para dezembro do mesmo ano, beleza? A formação de uma Assembleia Constituinte que vai permitir a organização dos partidos políticos. Era tudo que esses caras queriam. Formação desses partidos, a legalização e que tivesse uma grande estrutura. Beleza? Outro ponto que nós temos também, nós podemos chamar de quarto ponto. Novos partidos serão criados a partir desse momento, 1945. Tá? Aí, ó, Partido Social Democrata, União Democrata Nacional, Partido Comunista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores Brasileiros, são partidos totalmente de esquerda que ficaram muito tempo extinguidos por causa do que o Vargas fez, né, das ações varguistas. E aí, o quinto, nós temos, que nós vamos chamar de Queremos Getúlio. Como eu falei para vocês, aqui nós temos uma questão das novas eleições que vão surgindo, tá? E surge esse programa, então, Queremos Getúlio, justamente por causa das manifestações do queremismo. Pessoas que eram de acordo com o governo Vargas e queriam que esse governo permanecesse. Basicamente, tá? Basicamente. A classe política nem grande parte vai apoiar, tá? Não vai apoiar. E aí nós temos a constituinte do governo, tá? Do governo, ela vai tentar se segurar justamente por causa das eleições, tá joia? Mas aí nós temos a formação de uma constituinte do governo, tá? Bom, e aí surge então a deposição do Vargas. Bom, o Vargas, ele temendo possíveis conflitos, ele vai tentar um acordo com os ministros, principalmente os ministros mais próximos, que são Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, tá? Que vão tentar renunciar aí o Vargas, fazer que o Vargas renunciasse ao seu poder, tá? O Vargas vai escolher ficar na sua fazenda, renunciar na verdade, tá? E ficar na sua fazenda. Por quê? Se ele renuncia, ele pode voltar nas próximas eleições. Mas para esses políticos, esse momento era o momento do Vargas sair, tá? Era o momento do Vargas sair, beleza? Bom, lá na campanha presidencial, então, ali de 45 a 46, a UDN vai lançar a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, porque principalmente o cara trabalhou na Guerra do Paraguai, tá? Mas, o Eduardo Gomes vai ter participado do Forte de Copacabana. Lembra lá dos 18 do Forte de Copacabana? Nós temos lá, então, o brigadeiro Eduardo Gomes estava naquele momento, tá? Surge uma coligação PTB-PSD que tinha como candidato Eurico Gaspar Dutra, que serão apoiados, na verdade, por aqueles dois, tá? Por aqueles dois, pelo Eduardo Gomes, que vai ser exatamente, que nós temos apoiados por Vargas, tá? Essa coligação do PTB, PSD, justamente
para que um representante do governo Vargas continuasse no poder, tá? Continuasse no poder. Então o PCB vai lançar uma campanha, tá? Do Iedo Fiuza, por ele não ter muito conhecido, não ser muito conhecido politicamente, então ele não vai ganhar, certo? Só que, por que que o Eurico Gaspar Dutra, ele ganha, tá? Com 35%, porque ele tem o apoio do Vargas, que eu falei agora há pouco, tá? Que eu falei agora há pouco. E a partir desse momento, então, tá? Nós temos então a deposição do Vargas, certo? A presidência até as eleições vai ficar, tá? Provisoriamente com o presidente do Superior Tribunal Federal, que era o José Linhares, certo? Isso vai dar margem para o Vargas apoiar as eleições. O candidato que ele apoiou ganha as eleições, tá? Ganha as eleições. E nós temos o que nós vamos chamar de o início de um novo momento da história brasileira. Experiência democrática bastante limitada e com constantes ameaças golpistas. A partir daqui, essas ideias populistas, o presidente tem que pôr a barba de molho para ele sofrer um golpe daqui para ali. Beleza? Então, aqui a gente finaliza basicamente, tá? A nossa aula sobre o Vargas, momento muito importante, né? Daquilo que nós vamos chamar de populismo no Brasil. Beleza? Pessoal, mais uma vez eu agradeço, né? Que vocês estão assistindo, estão gostando da aula, os likes que nós já recebemos no nosso canal, as inscrições. Mas mais uma vez eu peço, se você não se inscreveu, que você se inscreva, curta e compartilhe a nossa aula, né? Ajudando outras pessoas, até porque nós temos um momento de pré-ENEM e essas informações são válidas. E só para que deixe um recado para vocês, eu vou trabalhar todo o período histórico até o contemporâneo, né, até os dias atuais, aí, as questões políticas, e a gente vai começar a trabalhar algumas questões. Então, como que a gente vai revisar tudo isso daí? A partir, né, das questões, certo? Por isso que eu estou tocando mais as aulas e depois a gente vem só com o exercício, trabalhando, para a gente poder revisar todo esse conteúdo até no dia do Enem, tá? Por quê? O que é importante do conteúdo de história? Seu conhecimento histórico para você poder escrever a redação, porque se você não tiver o conhecimento histórico, você não consegue escrever a redação, beleza? Então, ó, muito obrigado, não se esqueça, se inscreva, curta, compartilhe o nosso canal, ajude os outros, né, a adquirir o conhecimento e aqui eu me despeço de vocês. Paz e bem a todos e até a nossa próxima aula.